Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos, boa noite a você que está chegando, boa noite a você que está acompanhando esta transmissão. Vamos juntos buscar a intercessão de Nossa Senhora. Hoje, com o grito de Nossa Senhora da Salete, vamos também colocar todas as famílias aqui nas intenções dessa nossa 26ª noite. Aqui na paróquia colocamos hoje a noite das crianças, né? Lá na catedral é a noite das famílias da nossa irmã Maru e da nossa irmã Sueli. Então, que todos sejam assistidos por Deus Nosso Senhor, que não falte o patrocínio da Virgem Maria. Já estamos chegando ao finalzinho do mês mariano, né? Diz que a gente vive com tanta necessidade aqui no Nordeste, principalmente, essa diocese, que é uma diocese de espiritualidade mariana. Isso é tão forte, que se a gente ter essa mudança toda, mas não tirou de nós a nossa espiritualidade mariana, a nossa confiança na intercessão de Nossa Senhora. Isso só fortalece a nossa fé, fortalece o nosso amor por Nossa Senhora, fortalece a nossa certeza de que sempre ela vai estender o seu patrocínio sobre nós, nos cobrindo com o seu manto. É a certeza de que Jesus está sempre vindo em nosso socorro. Amém? Amém. Então, dizemos com muito amor e confiança. Vamos dar início ao Santo Terço, tá certo? Vamos iniciar oferecendo a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Quero dizer a você que seja mais um evangelizador, seja mais uma evangelizadora. Compartilhe essa transmissão, abra novas salas de vídeo para que outras pessoas também sejam essa transmissão das pessoas, melhor dizendo. Também, meus irmãos e minhas irmãs, colaborem com a nossa evangelização, levando adiante essa transmissão. Eu não estou pedindo nada financeiro, apenas que você leve adiante esse momento de oração. Cada transmissão nossa, você compartilhando, você está levando adiante um momento de oração, você está levando adiante o Evangelho, uma mensagem de espiritualidade. Eu não estou, e isso eu estou dizendo a todos, ao nosso pleno, que isso não é para ninguém estar pedindo, cobrando, solicitando a ajuda financeira de ninguém. Essa fase é para que a gente se apoie, se ajude, se fortaleça na fé. Na fé. Porque o nosso povo é quem mais está sofrendo. Certo? E aí, ao nosso povo, para a nossa realidade social na nossa diocese, a gente tem que se colocar no lugar do outro e sair em assistência. Se não pudermos ajudar de uma forma, ao menos com a oração nós devemos ajudar. Certo? É essa a minha exigência dentro da nossa diocese. Bem, caros irmãos e irmãs caríssimos e caríssimas, seja um evangelizador, certo? Se torne um evangelizador compartilhando, levando adiante essa nossa mensagem de fé, de esperança e de espiritualidade. Caros irmãos e irmãs, passamos o nosso oferecimento. Divino Jesus, nós nos oferecemos este texto que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezado e as graças anexas a esta santa devoção. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo
morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja do Senhor, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus nos salve, filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos salvo, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, como esposa do Espírito Santo e tabernáculo da Santíssima Trindade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Cantemos. Maria de Nazaré, Maria de Fatimor, minha fé, o filho da doutor, glorifica pensar e sem perceber me pega a rezar, o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Deus amor escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro desejou, Senhora do céu. Primeiro mistério. Contemplamos a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. Deixe também seus pedidos de oração, tá? Vai deixar aí nos comentários da transmissão, para que a gente possa estar vivendo em cada mistério. Quero rezar na intenção também de nossa irmã Beth, Welton, Lucinete, Hilda, Maria Graziele, Ben Araújo, Jacob Santos, Flávia Provençais, Mauro e Dalma, Williams Rodrigues, Maria Clara Amaro, Maria Goretti, Maria Alves, Patrícia Nazaré, Linda Alva, Dona Rosa, Neide, Bete, Tonha, Valdinho, Rosa, Gabi, toda a juventude da Catedral, Lenita e Breno, Cristiane, Sandra, Ângela, Severina, Luciene, William, Padre Júlio Santana, Alice Gomes, Josué Oliveira e Dejair, Nicolas Assis, Nilda Alves, Selene Correia, Alan França, Ricardo Roseno e sua avó Severina, Paulo Ricardo, Vânia Kívia, Renata, Tamir, Solange, Edilma, Adoaldo José, Padre Clécio, Maria Alves, Maria José, Maria Lá de Gaibu, Nando, Ivan, Iva, Zélia,
Gabriel, Victor, Pedro Aparecido, Danilo, Luana, Cida, Ciene, Mari Suave, Júlio Rafael e sua mãe, Valdenha e sua mãe, Ana Cláudia, Padre João Neto, Madalena, Luiz, Paulo, Cláudia, Clébio, Fabiane, Miguel, Heitor, Patrícia e Fernanda, Adriana, Alessandro, Maria Vitória, Luciana, Lisandra, Wilson, Jonathan, Davidson, Lisandro, Hilda, Fernando, Nádia, Edna, Luiz, Marcos, Márcio, Maria e Betânia. Rezemos juntos. Jesus sacramentado, Filho da Virgem Maria, guardai nesta noite, amanhã por todo dia. Não permita assim o corpo seja amarrado, nem o sangue derramado, livrai de todo perigo. Ó Jesus sacramentado, Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vem sempre Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vem sempre Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vem sempre Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vem sempre Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vem sempre Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vem sempre Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vem sempre Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vem sempre Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vem sempre Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vem sempre Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pequeno exorcismo. Levante-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Maria, eu quero crer. Maria do puro amor. Mãe pura do teu Senhor. Mulher que a terra criou, com traço de Deus, Maria deixou. Com sonho de mãe, Maria plantou, pra o mundo encontrar. Maria fez o Cristo falar. Maria fez Jesus caminhar. Maria canção que deu pra seu pai. Maria do povo Segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus atado à coluna. Rezemos por ele e família, Jennifer, Daphne, Cecília, Vinícius, Miguelzinho, Mariane, também por Betânia, Josenildo, Rebeca, Júlio, Luana, Wesley, Rosângela, Cauã, Letícia, nosso irmão Ítalo, Crisley,
Maria Lisla, Luísa, Antônia, Adilson, Luana, Aninha, Cleison, Estela, Eunice, Severino, Manuel, Rosângela, Edson, Tiago, Caio, Theo, Ângela, Edilson, Daniel, André e seus filhos, Tamires, Amara Damásio, Cleison, Vadeilda e esposo, Vitor, esposa e filhos, Vinícius, esposa e filhas, Vadilma, Rian Francisco, Sérgio Molder, Mocinha Félix, Dalvinha, Micheline, Amaury Jerusa, Emily Carla, Miguel, Leilda, Vinícius, William, Edicleide, Viviane, Pedro, Davi, Simone, Eduarda, Whitson, Lio, Marinalda, Odete, Luzinete, Henriette, Edson, Rejane, Sônia, Joaquina, Laíde, Edmar, Inaldo, Theo, Derek, Welton, José de Barros, Rosana, Nivaldo Alves, Luciano Souza, Moza Ribeiro, Andréa Maria, Ana Cláudia Lins e família, Carlos Alves e família, Elisângela e família, Jeane, a saúde do José Manteiga, a saúde de José Wilson, Rogério e família, Jane, Sandra Regina Soares, Neide Bueno, Lane e família. Jesus sacramentado, Filho da Virgem Maria, guardai nesta noite e amanhã por todo dia. Não permitais que meu corpo seja amarrado, nem o meu sangue derramado. Livrai-me de todo perigo, ó Jesus sacramentado. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levante-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos. Fujam de nossa face aqueles que nos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, mãe dos aflitos, Terceiro mistério. Contemplamos a coroação de espinhos de Jesus por seus algozes.
Nesse terceiro mistério, coloquemos a eleição de algumas crianças: Thales, Iago, Daniel, Davi, Caí, Cauê, Viviane, Isadora, Isabela, João Pedro, Jamile. Além das crianças, colocamos também outros pedidos de oração. Nossa Menele, Alice, Dimar, Iris Albuquerque, Flávia, Maria das Graças Silva, Min Alves e família, Elizabeth, Roberto, Daniel, Francisco Gomes, Penha Araújo, Jaqueline, Pedro Aparecido, Tamires Guzmão, Rivaldo, Eduardo, Flávio, Luciano, Daniela, Adriana, Aline, Valdete, Kaique, Heitor, Danilo, Silas e Alicia, Elisete, Alberto Simeão, Luciana, Sema, Pedro, Luiz, Gleice, Nívia, Pasti e família, Roberto e família, Roberta e família, Rosângela e família, Mércia e família, Marli, Odete e família, Ricardo, Deide Salles, Amanda Buarque, Flávio, Adriano Júnior, Alex, Cíntia e Débora. Nesse terceiro mistério, meus irmãos e minhas irmãs, vamos também rezar por Alcimene, Maria José Paulinho, Verônica, Neglilia, Rosiane Barbosa, Solange Silva, Mariane e Cecília, Brenda Lee e família, Diana Lee e família, Silva e família, Rosa e família, Maria Alves, Sabrina, os médicos que acompanham Nando, que é o doutor Paulo e o doutor Leonardo, Valtira, Sandra e família, Gerson, Judite, César e família, Edna Freire, Emanuel e José Paulo. Rezemos com amor e confiança. Jesus sacramentado, Filho da Virgem Maria, guardai nesta noite, amanhã por todo dia. Não permitais que meu corpo seja amarrado, nem meu sangue derramado, livrai de todo perigo, a Jesus sacramentado. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo em Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levante-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, e sejam dispersos os inimigos, fujam de sua face os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei dizer que eu quero te amar. Mãezinha é meu pai, Santo é meu Deus. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Quarto mistério. Contemplamos a subida dolorosa do Calvário. Toquemos esse quarto mistério, as crianças Rian, Ayumi, Bernardo, Clara Vitória, Bia, que é neta de nossa irmã Odete, Lara, Irene, Manuela, Maicon, Tyson. Além dessas crianças, coloquemos Liege, Luciana, Giane, Samuel Souza, Marivalda, Sérgio, Lucicleide, Gilson, Valdir, Alexandre, Severina Rosa, Silvânia Maria, Jacob Santos, Silvânia Caetano, Darcy Jorge, pelo Grupo Semeadores da Paz, pelo Centro das Mulheres aqui do Cabo, William Rian, Yaldo e família, Conceição, Ted, Nino, Di, Patrícia, Verônica, Elisiano, Adeildo Filho, por sua saúde, Vanessa, Jonas, Júlia, Cícero. Também Netinha, Marcos, Henrique, Ruth, Elaine, Aldenir Fonseca, Ivanildo, lá de Nossa Senhora do Ó, Giovana, Cássio, Mônica, Mozi, Inésia, Senhor Dário também lá de Nossa Senhora do Ó, Neide Bueno, a equipe da Folha de Pompezinha, Maria das Graças Silva, Miguel Dornelas, Amanda Rosinaldo, Antônia das Dores, Jardel José, Isadora, Antônia das Dores, Geisa de Janeiro de Janete, Maria José Damásio, os nossos jovens, todo o pessoal lá do Clube América, Lindalva Ferreira, os desempregados. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, com confiança, este quarto mistério. Jesus sacramentado, Filho da Virgem Maria, acordai nesta noite e amanhã por todo dia. Não permitais que meu corpo seja amarrado, nem o meu sangue derramado. Livrai de todo perigo a Jesus sacramentado. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim,
nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Livrai as almas todas para os céus e socorreis principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Cantemos. Levante-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos, fujam de sua face os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Quinto e último mistério. Vamos todos ficar de pé na sua casa. Vamos se concentrar nesse quinto e último mistério. Vamos rezar com amor e confiança, contemplando a crucificação de Jesus. Peço por todas as minhas sobrinhas, Riso, Cecília e família, Juan, Gabriela, Pedro Henrique, as netas de Vimar, todas as crianças lá da Catedral e de Santa Luzia. Estamos na terceira noite já em preparação para a festa do Espírito Santo, para o Pentecostes. Então, sobretudo, vamos pedir que o Espírito Santo ampare, conduza e ilumine os caminhos dessas crianças. Também de todos nós, como um todo, toda a nossa igreja. Quero também incluir nesse quinto mistério Gabriela Beatriz, Nélia, Pelinha, Gustavo, Roberval, Marília, Juliana e família, Padre Carlos Leal, Raimundo, todas as irmãs do nosso apostolado, Sinésio Reis, Edson Alves, Gerane Silva, Valéria Santos, Maria Betânia, Larissa Doan, Maria Vasconcelos, Henrique, Lucas, Socorro, Isaac, Josefa, Cleide, Roberta, Aldemir, Maria, Karina, Nau, Gilvan, Genival, Edinaldo, Flávio, João, Fábio, Cláudio, Isaac, Marivaldo, Atílio, Severino, Isabel, Sandra, Antônia, Jane, Miriam, Gildo, Juliana Silva, Rodrigo Silveira, Flávia Galdino,
Cléa Santana, Eline Silva, Leandro Lins, José Leonardo, Ramiro e família, casal amigos de Luciene, né, que tinham Covid-19, para que possa se recuperar. Regina Oliveira, Emília Lúcia, Maria Genésio, Paulo Genésio, Gerlane Maria, Tassiane Silva, Celina Silva, Célia Torres, Célia Santos, Denise e família, Joel e família, Eronise e família, Rafael, Raquel e família, Robélia e família, todas as viúvas de nossas comunidades. Rezemos também por todos os nossos parentes, amigos e benfeitores falecidos, sobre aqueles que são vitimados pela Covid-19. Rezemos. Jesus sacramentado, Filho da Virgem Maria, guardai nesta noite e amanhã, por todo dia, não permitais que meu corpo seja amarrado, nem o meu sangue derramado, livrai de todo perigo, ó Jesus sacramentado. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos, amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos, amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos, amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos, amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos, amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos, amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos, amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos, amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos, amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças aplicadas em vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levante-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, sejam dispersos os inimigos e fujam de sua face os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Vamos juntos fazer nossos agradecimentos e a nossa consagração à Nossa Senhora. Infinitas graças nos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-nos agora e sempre tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais nos alegrar, vos saudamos com esta salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança da nossa salva. A vós bradamos, venerados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eis a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei, e depois desse desterro mostrai Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração. Oh, minha Senhora, e também a minha mãe, eu me
Incomparável Mãe, guardai-me independente, como filho consagrado vosso amém. Como filho consagrado vosso amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inclinai a vossa cabeça para receber a bênção nesta noite. O Senhor esteja convosco. Ele está em todos nós. Seja bendito o nome do Senhor. Desde agora e para sempre. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Que fez os céus e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus possa abençoar a todos uma santa e abençoada noite. Tenhamos todos uma excelente noite de terça-feira e amanhã, com a graça de Deus. Lembrando a você, coloque um tecido vermelho na frente da sua casa, certo? Em preparação já para a festa de Pentecostes, de modo que chame a atenção dos seus vizinhos, enfim. Se alguém perguntar a você, por que esse tecido vermelho na frente da sua casa? Você diz, porque minha casa está se tornando um cenáculo. Estou preparando minha casa para que seja um cenáculo para a festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo de Deus. Certo? E juntos tenhamos uma semana aí de profícua e intensa preparação para o domingo de Pentecostes. E no final, meus irmãos e minhas irmãs, e até amanhã.